Muito bom dia, 11 horas e 29 minutos, horário brasileiro de verão. Nós estamos iniciando mais uma edição ao vivo para toda a cidade de Manaus e para vários municípios do interior do estado do programa Exija Seus Direitos. É mais uma edição do nosso programa que já está no ar há 17 anos para fazer valer o seu direito de cidadão e de cidadã, de consumidor e de consumidora. Mas hoje no programa é sexta-feira, hoje nós vamos ter o nosso quadro A Hora da Esperança. Todas as sextas-feiras, sempre uma história bonita é contada pelas equipes de reportagem do programa Exija Seus Direitos. E hoje, mais uma vez, nós vamos contar uma história, mas uma história que envolve uma certa tristeza, uma certa depressão. Vocês vão conhecer a história do Rizomar, tem 39 anos de idade, mora sozinho, sofreu um acidente anos atrás, perdeu grande parte da perna esquerda, mas continua trabalhando e carregando com ele um sonho que nós vamos tentar realizar hoje no nosso programa. Foi muito difícil mesmo. Tentei fazer besteira, mas Deus foi maravilhoso que consegui evitar esse momento de loucura meu. Ontem foi o último dia de trabalhos legislativos na Assembleia e nós fizemos ontem um balanço das ações da Comissão de Defesa do Consumidor nesse ano de 2013. Aproximadamente 90% da demanda da CDC é finalizada com acordos entre as partes, proporcionando credibilidade ao órgão. O Exija Seus Direitos, a edição de final de semana, sexta-feira, vai começar agora. 11 horas e 30 minutos. Ontem, a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas aprovou vários projetos, dentre os quais alguns de minha autoria. Um que eu acho importante é a gente, inclusive, repassar isso aos telespectadores, é com relação à obrigação agora de supermercados, hipermercados, estabelecimentos comerciais que comercializem produtos, a terem uma gôndola específica para produtos que estão próximos do prazo de validade. Por quê? Porque muitas vezes esses estabelecimentos fazem promoções, colocam promoções, produtos que custam R$5, colocam a R$3. E isso passa despercebido pelo consumidor, que muitas vezes, no afã de comprar e aproveitar o preço, não olha o prazo de validade. Na grande maioria destas promoções, esse produto está com 5, 6, uma semana do prazo de validade. Isso acaba induzindo ao consumidor ao erro, acaba induzindo o comerciante, o pequeno comerciante, que muitas vezes aproveita esses preços para comprar dos supermercados e revender na sua taberna, no seu comércio, no seu lanche. Ele não se percebe desse ponto que muitas vezes é colocado exatamente para fazer com que o cidadão compre algo que não esteja vendo e tendo a real noção do prazo de validade. Então, nós somos extremamente favoráveis a essa questão das promoções. Mas o consumidor precisa ser informado, é direito básico do consumidor, artigo 6º do Código Nacional de Defesa do Consumidor, receber estas informações. Então, se o estabelecimento comercial, se o supermercado, se o hipermercado quer fazer a promoção com produtos próximos do prazo de validade a vencer, que informe isso ao consumidor. O que nós não podemos mais permitir é que essas promoções tenham como pano de fundo o prazo muito próximo da validade. Então, os estabelecimentos serão obrigados agora a terem gôndolas específicas para informar ao consumidor que aquele produto que está sendo comercializado está próximo do prazo de validade. 11 horas e 32 minutos. Ontem nós aprovamos também na Assembleia um indicativo ao prefeito Arthur Vigílio. Nós temos percebido que a Prefeitura agiu com bastante rigor num projeto que eu, inclusive, defendi aqui, que é do vereador Wilker Barreto, que permite agora que os usuários de estacionamentos paguem por aquilo que estão consumindo. Paguem pelo tempo de permanência que o seu veículo fica dentro dos estacionamentos. Antigamente cobrava-se a hora cheia.
ou cobrava-se a hora fracionada em meia hora. Não existia um parâmetro para esta cobrança. Estipulou-se então a lei criou uma certa polêmica, mas a lei é boa. Alguns estabelecimentos comerciais interpretaram a lei da melhor forma que lhe convia, como é o caso de alguns shopping centers e o caso do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. A prefeitura foi adequando essas questões e aqueles que não queriam se adequar à legislação foram multados com rigor, como determina a legislação. Muito bem, então eu sou favorável de que o cidadão que vá a um estacionamento, que vá deixar o seu carro no estacionamento, pague pelo tempo de permanência. Se é 1h10, se é 1h15, se é 1h20, se é 1h30, pague pelo tempo, não mais como era antigamente. Ponto. Agora eu estou pedindo para que a prefeitura haja da mesma forma com que agiu para com os estacionamentos na questão da água. Muitos não sabem o que eu vou dizer agora, mas na água, na cobrança da tarifa de água, também ocorre o mesmo que ocorria no estacionamento. A água, ela é escalonada, ela vai de 0 a 10 metros cúbicos. Quem utiliza de 0 a 10 metros cúbicos paga um valor determinado pela água. Quem paga de 11 a 20 paga um outro valor. De 21 a 30 é um outro valor. Então significa dizer, forma bem didática para você entender o seguinte: vamos supor que você esteja na faixa de 0 a 10 metros cúbicos de consumo por mês. Você consumiu 3 metros cúbicos de água. Você vai pagar por essa política tarifária da Manaus Ambiental, os 3 metros cúbicos, o mesmo de alguém que consumiu 10 metros cúbicos. Então isso não é justiça social. Isso é uma política desumana que penaliza principalmente os mais carentes e os mais humildes. Há o escalonamento na cobrança da tarifa d'água. De 0 a 10, um valor. De 11 a 20, outro valor. De 21 a 30, outro valor. E assim progressivamente. Significa dizer, se você que está em casa agora consumiu esse mês 5 metros cúbicos de água, vai pagar o mesmo de quem consumiu 10 metros cúbicos de água. Isso é injustiça. Isso não está certo. Não é justo que eu pague por aquilo que eu não consumi. E é o mesmo princípio dos estacionamentos que a prefeitura agiu com rigor. Então ontem fiz um pronunciamento com relação a isso. A deputada Conceição foi muito gentil mais uma vez. Ela me parece que recebeu ontem o prefeito de Manaus aqui. Recebeu, né, Raul? O prefeito Arthur Vigílio veio aqui ontem. Bom, a Conceição conversou com ele. A Conceição, como é uma pessoa humana fantástica, eu tenho muita admiração pela deputada Conceição Sampaio, ela chegou a conversar com o Arthur a respeito desse nosso posicionamento na Assembleia. E o Arthur também foi muito cordial, diplomata que é de carreira, e se colocou à disposição para que pudesse me receber, para a gente tratar também deste assunto. Vão alegar que existe um contrato entre a Prefeitura e a Manaus Ambiental, mas a Prefeitura, por interesse público, pode quebrar o contrato de maneira unilateral. Isso já foi feito em vários outros estados. O que não dá para a gente continuar concebendo é essa injustiça na cobrança da política de água na cidade de Manaus. Poucos bairros têm água todos os dias, 24 horas por dia. E ainda se vêem nessa obrigação de pagar, muitas vezes, por aquilo que não se está consumindo. O princípio básico de uma relação de consumo entre partes é que eu pague por aquilo que eu consumi. Eu não posso pagar se eu consumo 5 metros cúbicos, eu não posso pagar o mesmo que alguém que consome 10 metros cúbicos. E a política hoje é essa faixa de 0 a 10, de 11 a 20, de 21 a 30. Então isso não é justiça. Além do que tem a cobrança de 100% da taxa de esgoto. O que acaba provocando uma despesa e um prejuízo ainda maior. Porque se eu pagasse aquilo que eu consumia,
onde é cobrada a taxa de esgoto, eu ia pagar menos a taxa de esgoto. Eu não estaria nessa faixa de 0 a 10. Se eu consumir 5, eu iria pagar apenas os 5 metros cúbicos também da taxa de esgoto. Vejam como é a esperteza da política da Manaus Ambiental. Isso foi feito no passado. Esse contrato não é de agora. Preciso, a bem da verdade, isentar o prefeito Arthur Vigílio. Não foi com ele que foi feito esse pacto. Mas como ele mostrou boa intenção, interesse em discutir isso, eu vou ver se eu trago o prefeito aqui para a gente discutir isso no programa, ao vivo, com os telespectadores do Exija Seus Direitos. Hoje eu vou me despedir dos telespectadores porque eu vou viajar amanhã. Vocês já sabem que todos os anos eu viajo para ver a minha família, eu só vejo a minha mãe e meu pai uma vez por ano, os meus irmãos, meus tios, as minhas tias, meus primos, a minha avó que tem 93 anos de idade, e sempre existe essa expectativa, né, da minha ida, dos meus filhos, da minha esposa, para o estado do Paraná, para poder passar o Natal com a família. Mas o ano que vem, eu volto no dia 20, no ano que vem nós vamos tratar dessa questão com mais profundidade aqui. Eu espero contar muito, mas muito mesmo, com a sensibilidade da prefeitura, com a sensibilidade do prefeito, que foi sensível a essa questão nos estacionamentos, e nós estamos defendendo agora o mesmo princípio para também a questão da água. Por quê? Em tese, quem vai a um estacionamento, quem utiliza um estacionamento, tem muito mais recurso financeiro do que quem paga uma água. Às vezes se paga uma água com muito sacrifício. Eu mostrei aqui, semana passada eu estive no Residencial Viver Melhor. Mostrei para vocês a realidade. Então nós vamos tentar travar esta batalha com respeito, respeito às nossas autoridades, à legislação, mas encontrar uma alternativa para que você que é mais simples, para você que é mais humilde, você possa pagar aquilo que você está consumindo e não de forma escalonada, como faz hoje a Manaus Ambiental. Ontem fizemos um balanço das ações da Comissão de Defesa do Consumidor. A Amanda esteve na Assembleia, os detalhes nós vamos acompanhar direto na reportagem. Muitas foram as ações realizadas no ano de 2013 pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas. Foram mais de 8.000 atendimentos, 200 fiscalizações e uma CPI que vai ficar para a história da política amazonense. De cada 100 consumidores que tem uma das pacotes de telefonia, 66 deles não estão satisfeitos com o que estão pagando e recebendo por esse serviço. O objetivo é ajudar sempre a parte mais sensível da relação de consumo. Aproximadamente 90% da demanda da CDC é finalizada com acordos entre as partes, proporcionando credibilidade ao órgão. A parceria com a Rede de Proteção ao Consumidor vai continuar no próximo ano e a coordenadora faz um balanço dessas ações. Nós fechamos o ano com mais de 8.000 atendimentos, aqui na Comissão de Defesa do Consumidor. Nós realizamos mais de 200 fiscalizações que geraram cerca de 500 mil em multa. Retiramos dos supermercados de estabelecimentos afins cerca de 2,5 toneladas de alimentos impróprios para o consumo. Nós ingressamos com 2 ações judiciais, contra a Vivo, contra a Eletrobras, que prestaram mau serviço esse ano, e aí nós ingressamos com ações pedindo um dano moral coletivo unindo as duas em torno de 8 milhões de reais. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, diante de tantas reclamações referente ao serviço de telefonia, solicitou em parceria com outros parlamentares a CPI da telefonia, que já está gerando resultados em todo o estado do Amazonas. E tudo isso graças à administração do deputado Marcos Rota, à frente da CDC há mais de uma década. Rota transforma a CDC no órgão com maior número de ações dentre as comissões da Casa Legislativa. A campanha de Olho na Validade também foi uma vitória do consumidor amazonense, que recebe incentivos para observar o produto que adquire. Eu acho que isso preserva a saúde da pessoa e a gente tem que ter esse hábito. Eu tenho o hábito de aprendi com a minha esposa de sempre olhar a validade de qualquer produto.
Porque é alimento, né? É saúde, então a gente se preocupa. A Comissão de Defesa do Consumidor finaliza o ano de 2013 com a sensação de dever cumprido e promete que o trabalho vai continuar em 2014, com mais vitórias para a população do estado do Amazonas. E esperamos superar nossas expectativas em 2014 em prol de um atendimento ao consumidor mais eficaz. Queria muito, nesse momento, agradecer a doutora Michele, todos os servidores da Comissão de Defesa do Consumidor. Não é típico, não é usual que um parlamentar fique tantos anos à frente de uma Comissão de Defesa do Consumidor. Eu já vou para o meu 12º ano. Eu queria muito agradecer o carinho dos deputados que todas as vezes, não, olha, Comissão de Defesa do Consumidor é com o Marcos Rota. Então, já criei essa identidade dentro do parlamento, graças a Deus e graças à nossa posição sempre em defesa dos interesses dos consumidores da capital e também do interior do estado. Então, muito obrigado a todos os funcionários, os integrantes, colaboradores da Comissão de Defesa do Consumidor. Nós temos uma equipe muito próxima daquilo que nós sonhamos como essencial para atender bem as pessoas. São pessoas experientes na militância da defesa dos interesses dos consumidores, pessoas que trabalharam em outros órgãos importantes, como o Tribunal de Justiça, como o PROCON, estão hoje emprestando a sua competência no seio da Comissão de Defesa do Consumidor. Então, muito obrigado a todos os profissionais que fazem parte, que integram hoje a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia. E muito obrigado, sobretudo, à confiança das pessoas. Quando eu assumi a Comissão de Defesa do Consumidor, a comissão atendia 80, 90 pessoas por mês. Nós não fechamos mais nenhum mês sem que 1.000, 1.200, 1.300, 1.500 pessoas sejam atendidas mensalmente pela comissão. E isso eu devo à confiança das pessoas nas nossas ações e no nosso trabalho. Então, muito obrigado à sociedade amazonense de uma maneira geral. Muito obrigado aos consumidores da capital e também no interior do estado. Eu espero sinceramente que no ano de 2014 eu possa continuar sendo merecedor da sua confiança. 11h mais 45, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Logo após o intervalo, nós vamos ter o nosso quadro A Hora da Esperança desta sexta-feira. Vocês vão ver uma história muito difícil, uma história que inclusive vai emocionar os telespectadores do Exija Seus Direitos. Nós vamos contar a história do Rizomar Silva do Nascimento. Ele tem 39 anos de idade, natural de Manaus. Em 95 ele sofreu um acidente de trânsito. Este acidente de trânsito mudou toda a sua vida. O Rizomar chegou ao ponto de pensar em suicídio. Vocês vão conhecer a história deste homem que superou obstáculos, venceu os limites humanos e hoje vai participar do nosso programa para contar um pouco do drama, do sofrimento e principalmente da necessidade que ele tem para poder voltar a ser uma pessoa feliz e trabalhadora. O Sena, que é o editor do nosso programa, como ele tem muito tempo vago, muito tempo sem o que fazer, ele resolveu então pegar os erros da equipe de reportagem. Como hoje é o último programa que eu apresento nesse ano, vamos ver o que o Sena aprontou nesse seu momento de desocupado. Vamos ver. 3, 2, 1, gravando. O televisor da dona Núbia dos Santos... Volta aí, bicho. O televisor da dona Núbia dos Santos... O proprietário... Tá difícil. De novo. O proprietário... Tá difícil. Está precisando de medicamentos, pode ir... Até a High-Tech Service, uma assistência técnica autorizada da OAC, lá... AOC. Volta aí, bicho. Lá... AOC. O pai dela tem um aeroporto, né? Olha aí. É um desse. Bem, eu estou aqui agora com o casal Bruno e a Jessicleide, que acabaram de selar Ai, Deus.
Muito bem, queria cumprimentar o Oliver pela resolução do problema. É um assunto que ele entende bem, essa questão de prótese dentária, porque ele usa também dentadura, mas eu queria... De novo. Porque ele usa também dentadura, mas eu queria... O programa Exija Seus Direitos veio até o bairro Mutirão do Cacau Pireira. Tá, decorou. Já? Vamos começar de novo. O programa Exija Seus Direitos veio até o bairro Mutirão do Cacau Pireira. Para retornarmos outro dia, amanhã, né? 3, 2, 1, gravando. I was gonna clean my room until I got high. I was gonna get up and find the broom, but then I got high. Isso aí foi... Primeiro de novo aqui, ó. Isso aí a gente tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes a gente grava programas aqui e o Senna não perdoa nada, ele é sempre implacável. Mas nós fizemos hoje, o Senna, né? Fez este quadro hoje para mostrar que todos nós somos falíveis, né? Que ninguém é perfeito. Sobretudo quando nós estamos gravando. Quando você está gravando algo, você acaba relaxando e sabendo que pode errar. Ao vivo, como nós estamos aqui, é muito difícil, muito mais complicado. A pessoa se concentra muito mais naquilo que está produzindo. Então o resultado sempre é melhor ao vivo. Eu, particularmente, não gosto de... Nem eu, nem o Massara. Não gostamos de programas gravados. Nem eu, nem o Massara. A gente detesta programa gravado. Mas às vezes a gente tem que gravar alguns programas. E aí você relaxa sabendo que pode errar. Então foi uma homenagem, inclusive, que nós fizemos aos nossos repórteres, a Amanda, ao Oliver Castro, que se dedicaram bastante nesse ano de 2013 para tentar, junto com essa filosofia do programa Exija Seus Direitos, atender bem as pessoas que depositam confiança no nosso programa. Aí a homenagem então ao Oliver, a Amanda, que em 2014 a gente possa continuar içando cada vez mais essa bandeira do respeito aos nossos telespectadores e principalmente às pessoas que vêm ao programa Exija Seus Direitos em busca de auxílio. 11h54, hoje no nosso programa, nós vamos contar uma história de vida muito difícil. Se existe alguém que procurou na sua fé, no seu esforço, na sua consciência, superar um obstáculo que a vida lhe impôs, esse foi o Rizomar. O Rizomar sofreu um acidente, ele trabalhava como ambulante, sofreu um acidente em 1995. E esse acidente amputou a sua perna esquerda e mudou radicalmente a sua vida. Nessa época ele tinha uma namorada, a namorada o abandonou. Ele pensou inclusive em suicídio, não tinha mais nenhuma vontade para o trabalho, não tinha vontade para fazer nada. Ele buscou superação dentro dele mesmo e, acima de tudo, na sua fé e na sua esperança de dias melhores. Nós ficamos sabendo da história e da necessidade do Rizomar. E hoje, vocês vão ver na reportagem da Amanda Mota, uma das mais belas e difíceis histórias de vida já contadas no nosso quadro A Hora da Esperança. Acidentes de trânsito no Brasil são frequentes e fazem com que uma grande quantidade de vidas sejam ceifadas. Realidade que, infelizmente, milhares de famílias sofrem. Quando não são fatais, os acidentes podem mudar completamente a história de uma pessoa. Rizomar Silva do Nascimento é natural da capital amazonense. Hoje, tem 39 anos de idade. Sua vida mudou em 1995, após um terrível acidente. O carro saiu atropelando todo mundo e me pegou, a quarta pessoa, quem pegou foi eu fui batido. Naquela época, seu Rizomar tinha uma namorada que estava grávida.
Mas quando ela soube que a perna dele seria amputada, o abandonou. E desde então, ele passou a viver sozinho. Rasgue as minhas cartas e não me procure mais. Assim será melhor, meu bem. Além disso, os estudos, os sonhos, os projetos de vida tiveram que ser embargados. Os problemas psicológicos foram inevitáveis. Rizomar ficou traumatizado e passou 1 ano sem conseguir sair de casa. Foi muito difícil mesmo. Tentei fazer besteira, mas Deus foi maravilhoso que consegui evitar esse momento de loucura meu. O que seria fazer besteira? Tomar remédio para me matar, que eu estava me sentindo inválido, entendeu? Mas alguns amigos, a minha família, uma pessoa que me deu muita força, foi minha tia, me deu força e eu superei um momento difícil da minha vida. Pensando em tudo que já aconteceu em sua vida, decidiu procurar o programa Exija Seus Direitos, através de uma ligação telefônica. Programa Exija Seus Direitos, bom dia. Oi, seu Rizomar, pois não, que o senhor deseja? Bom, deixa eu lhe explicar. Aqui no programa existe um quadro chamado A Hora da Esperança. Então, dependendo do pedido da pessoa, a pessoa escreve uma cartinha, envia aqui pro programa e conta a história, conta o que está precisando. E aí, dependendo do que a pessoa pede, né, nós procuramos atender. Qual que seria o seu pedido? Uma prótese? Porque com a prótese dá para me movimentar e trabalhar. E com a prótese dava, mas se torna um caso mais difícil. Tem que usar muleta. Muleta. Todos os dias, a produção do programa Exija Seus Direitos recebe cartas, telefonemas e e-mails de pessoas que têm sonhos a serem realizados. É feita uma triagem e avaliação de cada caso, com visitas de assistentes sociais, como conta a nossa produtora. Nesse caso específico do senhor Rizomar, né, nós vamos tentar ajudar o mais rápido possível. Por quê? Porque é um pedido urgente, nós sabemos da necessidade dele, assim, nós sabemos por telefone. Nós vamos entrar em contato com os nossos colaboradores e torcer para que tudo dê certo. Ele acredita no programa e tem fé que o sonho possa se realizar. Eu acredito, tenho fé em Deus que eu acredito. Já vi muitas pessoas realizar sonhos lá. E com a fé de Deus eu vou conseguir. Estou aqui com o Rizomar, conversando com ele, e ele me contava que já vai fazer 20 anos isso. Vocês viram na reportagem o que isso provocou na vida dele, nas atividades dele. E não é fácil uma pessoa que era disposta ao trabalho, que percorria a cidade de Manaus, que andava pelos 4 cantos, de repente ter uma perna praticamente amputada, um pouco abaixo do joelho. Ele conseguiu identificar o causador disso. Há 20 anos que o Rizomar espera pacientemente, inclusive pela indenização da empresa. O carro foi identificado da empresa, a empresa em determinado momento da ação quis fazer um acordo, depois desistiu do acordo, não honrou o acordo e o Rizomar continua até hoje. Primeiro ponto que nós vamos levar esse caso, que está na Justiça, para a Comissão de Defesa do Consumidor, para que os nossos advogados lá possam dar uma orientação com relação a isso. E eu vou identificar depois a empresa, porque eu acho uma falta de respeito muito grande uma empresa permitir que um trabalhador fique 20 anos aguardando para ser ressarcido por algo de responsabilidade dessa empresa. Mas hoje nós vamos tentar uma outra coisa aqui para o Rizomar, e foi para isso que você ligou para o nosso programa. Você já usou uma prótese, né, Rizomar? Já usei uma prótese e hoje ela não serve mais para me movimentar, entendeu? Ela desgastou? O que foi que aconteceu? Desgastou, estala, daí... Eu tô com pouco tempo. É quando eu já quero sair, ela dá para sair, mas só que ela estala muito, entendeu? E por que você resolveu ligar pra gente? Você não mandou uma carta, não mandou mensagem, você pegou o telefone e ligou pra cá? Porque eu tenho fé no seu programa de eu ganhar uma prótese nova.
Você está precisando de uma prótese nova. Você acha que com a prótese nova, o que vai mudar na sua vida, Rizomar? Tudo que dá para me trabalhar, me sustentar, entendeu? Você tem família, mora sozinho? Tenho família, mas eu moro só. Olha só. Posso abrir aqui? Pode. O que você acha? Tenho fé em Deus que eu vou ganhar. Olha, ele tem fé em Deus. Vocês viram a história do Rizomar, uma história difícil de superação. Nós vamos correr com o programa Exija Seu Direito de hoje. Não é fácil, porque ele já me disse que uma prótese dessa custa quase R$5.000. O Estado, o SUS, não tem uma prótese? Tem, mas custa muito. Mas de graça você não consegue pela Suzan, pelo governo federal, pelo SUS? Tem que ficar na espera, entendeu? Daí passa... E é muito tempo? 5, 6 anos esperando. Para conseguir uma prótese? Isso. Que custa R$5.000? Isso. Bom, essas são as incoerências, né? Mas vamos tentar. Ele vem hoje com muita fé, já disse que tem fé, tem esperança. Uma prótese vai melhorar a vida dele, vai fazer com que ele tenha mais autoestima, vai proporcionar para que ele possa voltar ao mercado de trabalho e desenvolver bem as suas funções. Vamos tentar, hoje é difícil, mas vamos tentar realizar mais um sonho através do nosso quadro A Hora da Esperança desta sexta-feira. Infelizmente, hoje não foi possível. Nós às vezes conseguimos, Rizomar, às vezes nós não conseguimos, mas eu não tenho dúvida alguma de que nesse momento tem muitas pessoas, muitos empresários que estão assistindo o programa Exija Seus Direitos, e eu quero acreditar que antes de terminar o programa Exija Seus Direitos desta sexta-feira, alguém vai entrar aqui no palco para dar uma boa notícia para você. Hoje nós vamos conseguir ainda. Não perca a sua fé, a sua esperança. Em determinado momento você chegou a perder a esperança na vida. Nunca. E tentou suicídio. Mas foi coisa do passado. Hoje em dia eu já estou com outra cabeça. Você tem outra mentalidade hoje. Olha, vai entrar aqui para conversar com a gente. Oi. Pode fazer. Esse é o nosso repórter Oliver Castro. Certo. Essa missão de passar... Pode falar. Tá ligado. Passar essa boa notícia para o Rizomar Ramos Empreendimentos, representando aqui o Misael, que é o proprietário, está fazendo a doação da prótese para o Rizomar. É uma prótese de membro inferior transtibial no valor de R$4.000. A Ramos está localizada na Avenida Carvalho Leal, 1311, na Cachoeirinha. Telefone é o 3307-7264, 3307-7264. O Rizomar vai receber do Misael, da Ramos Empreendimentos, uma prótese de membro inferior transtibial, que eu tenho certeza, Misael, você já ajudou tantas e tantas pessoas e ajuda mais uma vez nesse momento através do nosso programa, através do nosso quadro A Hora da Esperança. O Rizomar, que não tenho dúvida alguma vai atingir o objetivo, essa sua doação, que é de mostrar a sua veia solidária. Você é uma pessoa que começou de baixo, hoje é um grande empresário, não esquece nem as suas raízes e nem esta sua veia solidária. Então, muito obrigado ao Misael da Ramos, que mais uma vez ajuda o programa Exija Seus Direitos. Nós vamos levar você lá agora na Ramos, você vai fazer uma avaliação, vai fazer a medição e em breve você vai estar andando, se Deus quiser, com a sua nova prótese. Tá bom, Rizomar? Muito obrigado, quero agradecer a todos a sua produção, primeiramente a Deus, ao senhor deputado e todos aqueles meus amigos que me ajudaram por hoje eu estar aqui. Sucesso. Obrigado. Vamos voltar a vir você andando normalmente, se Deus quiser, tá bom? Com mais um sonho realizado, muito obrigado ao Misael, muito obrigado a Ramos Empreendimentos. Nós estamos finalizando mais uma edição do programa Exija Seus Direitos. Na segunda-feira, vocês terão a bela companhia do Ademilton José, apresentando o programa Exija Seus Direitos. Queria muito agradecer o Ademilton, a equipe de produção, os repórteres, a Amanda e também o Oliver, que ficarão aqui nesse período meu de férias, e voltaremos em breve, sempre que possível, estarei participando pelo telefone. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado pela sua cumplicidade, muito obrigado pela sua confiança, e eu espero em Deus que no ano de 2014 eu possa continuar sendo merecedor da sua confiança, da sua companhia e da sua credibilidade.
Um ótimo final de semana a todos. A gente vai se ver ainda nas edições do programa Exija Seus Direitos. E eu vou pedir sempre a Deus para que continue abençoando você e a sua família. Até segunda-feira. Um abraço. Na sequência tem o Câmera 3. Compromisso e competência, todo dia na TV. Fala sempre a verdade, doe quem doer. Com mesma fé, amor, respeito, como na primeira vez. Exigiu seus direitos, ele sempre fez. No seu coração está o dom da solidariedade. Os seus braços sempre abertos pra reencontrar. Seu amor é forte pra suprir tamanha dor. Fez o Rota da Esperança pra te ajudar. Marcos Rota, Marcos Rota. Credibilidade, respeito com o cidadão. Marcos Rota, Marcos Rota. Sempre escuta os dois lados.